amigos produtores, entusiastas e especuladores de mercado. Hoje, sábado, dia 16 de fevereiro de 2024, gravar aqui para vocês uma análise de como se comportou as principais commodities durante esta semana. Quero começar aqui com vocês com a soja. Soja que no gráfico semanal ela havia duplicado aqui o canal, correto? Está chegando bem próximo já do centro desse canal que foi duplicado, né? E na região de suporte, que a gente tem conversado já isso há alguns meses, né? Pelo menos um mês aí, pelo menos a gente tem conversado aí sobre esse suporte. Ela está desenhando bem, né? Vamos dizer assim, esse movimento. Eu ainda aguardo a chegada no suporte, apesar do pregão de ontem ainda. A gente vai descer ele para o gráfico diário. No pregão de ontem ele conseguiu fechar na máxima do pregão de quinta-feira, mas não fez o rompimento, tá? Então eu ainda aguardo ela ali na região de suporte. A pressão ela ainda é vendedora, a força ainda está na mão dos vendedores, né? Dos ursos, como a gente chama no mercado. Então, ainda aguardo ela ali, pelo menos na região dos 25 dólares, tá? Pode ser que chegue ali somente a 25,50, já está dentro da região, mas a expectativa é que ele ainda faça. Normalmente o mercado, depois de um movimento forte como esse, ele se estica muito forte, vamos dizer, como quem numa corrida, na linha de chegada dá aquele salto, né? Ainda que seja um salto que vai cair, ele dá aquele salto para garantir alcançar a linha da chegada ali. O mercado ele costuma fazer isso, ele tem aquele último fôlego quando está chegando ali na região onde ele deve reverter o seu movimento. A soja ainda não fez isso, tá? O candle na semana, né? Vocês percebem que é um candle vermelho, é um candle vendedor, já ainda com presença compradora, tá? Mais ou menos ali nos moldes do candle 2 aqui dessas últimas semanas. Então, o mercado já está sobrevendido, tudo isso é muito bom, até porque a estratégia que a gente utilizou para aqueles que fizeram a trava com a gente é ganhar uns pilas ali nesta queda e negociar o físico diante de um basis, né, com um prêmio valorizado, caso venha mudar isso, ainda não está legal, ou deixar a soja física valorizar e fazer a venda da soja física valorizada, então ganhar nas duas pontas, né? Então, o repique, pelo menos deste movimento de baixa, faz parte da estratégia que a gente tem montada aí com aqueles que trabalham com a gente, tá bem? O gráfico diário, é o que eu falei para vocês. Semana inteira esteve caindo, né? Na sexta-feira agora ele conseguiu fechar um candlezinho comprador, mas é um candle que inclusive ele deveria estar amarelo, alguma configuração que foi alterada no Profit, ele não rompeu nem a mínima e nem a máxima do candle de quinta-feira, então é um candle de contração. A perda da mínima deste candle 31 provavelmente vai ser o fôlego, né, o último fôlego ali da venda que a gente está esperando para poder chegar ali na região de suporte da nossa estratégia, tá bem? Então, aguardamos agora segunda-feira a perda da mínima desse candle 31. Ainda existe resistência ali nos 26, né, redondo. Então, tudo indica, né, que ele ainda deve dar esse último fôlego aí para baixo, tá bem? Soja, a gente já conversou. O milho, milho na semana trabalhou extremamente contraído, tá? A semana esse candlezinho pequenininho amarelo aqui, tá? Não conseguiu trabalhar num range nem parecido com o da semana passada. Trabalhou bastante contraído, os preços não se movimentaram muito. Isso fez com que, para aqueles que querem proteger
o seu milho de uma possível queda, né? Lembrando que o próximo suporte do milho seria o 52. Ah, quem tiver medo, né, de chegar ali naquela região, com o preço atual ainda tiver algum tipo de lucro e tiver interesse de proteger, os custos de uma trava hoje, pelo custo, está bastante atraente, porque houve essa contração da volatilidade e os preços caem, tá? É ideal? Não. É o que eu recomendo? Aí depende muito ah, da realidade de cada um, por isso a gente também trabalha sempre de uma maneira bastante personalizada, mas a recomendação eu dei antes dessa queda mais forte, né? Então ali era o momento ideal para fazer a trava de milho. Hoje já poderia estar ali embolsando essa diferença e esperando o mercado reagir, tá? Trazendo aqui para o gráfico diário, o que eu estou esperando para o milho. Inclusive, ele montou aqui novamente um desenho similar ao da última entrada que eu fiz no milho, tá? Na alta que ele fez lá atrás. Quem já acompanha ali pelo grupo dos produtores viu a entrada que eu fiz. Ele faz novamente, agora já não uma cunha especificamente, mas a gente chama de triângulo, né? Triângulo ascendente. Então, o rompimento desta região aqui a saída, ele deve retornar a tocar novamente essa região, que novamente vai funcionar como suporte e trazer os seus preços aqui pelo menos aos 69 reais a saca, 70 pila mais ou menos, tá? Acredito que ele aproximando aos 69 tem uma chance boa de chegar ali nos 70, mas 69 reais já seria uma região de resistência para o milho. E a partir dali ele pode novamente montar um pivô de alta e voltar aos seus 100 reais, tá? Mas é preciso que ele faça esse padrão. Por enquanto ele só está montando, tá? Ele precisa romper essa região aqui, romper pelo menos aqui os 66,5, voltar para testar essa região e respeitá-la, né? Para que a gente possa esperar ele ali. E ali sim, estar atento, né? Quem já acompanha ali pelo grupo ou aqui pelos vídeos, é claro que a gente vai comentar caso ele vier fazer isso aqui, como que está o comportamento dele aqui nessa resistência, se ela vai ser respeitada, se entrou muita pressão vendedora para jogar os seus preços para baixo, ou se o mercado está procurando essa reversão, né? Montar um pivô de alta e voltar pelo menos até aqui os seus 77 primeiramente, mas depois ali, claro, nos 80, se não me engano, 86, deixa eu ver o semanal. Hoje estaria em torno de 84, né? Então, com essa alta por volta dos 80 redondo, 82, para que ele possa voltar depois aqui aos seus 100 reais, tá? Então, ele vai ter algumas resistências nesse caminho e é importante que a gente vá fazendo esse acompanhamento. Isso caso ele venha fazer este padrão, né? Que ele está montando, né? Mas ele não deu entrada ainda, não confirmou o padrão. Que foi um padrão similar a este que ele fez no semanal da outra vez, tá? Este padrão, que foi o padrão onde eu fiz a entrada aqui da última vez, tá bom? Agora a gente está esperando, ele está menor aqui no gráfico diário, ele fica mais claro. Fica mais claro aqui no gráfico diário. Estou esperando ele fazer isso aqui. Se o milho vier a perder este fundo, tá? Perder essa região de suporte, ele deve vir testar como uma resistência e aí sim se movimentar rumo ao próximo suporte lá em R$ 52 a saca milho Campinas. Então, seguimos ainda ali alerta a qual será a movimentação do milho, principalmente porque ele está contraindo bastante agora, então deve fazer uma movimentação bastante intensa também. O problema é que em qualquer uma das direções. Ele está numa região de suporte, então tem uma probabilidade boa de voltar ali pelo menos nos 69, 70 pila, por estar numa região de suporte. Mas a tendência é de baixa, então se ele perder essa região de suporte, né, romper ela ali, ele testa ela como resistência e cai. A força ainda é vendedora, a dominância é dos vendedores. Boi gordo, infelizmente, sem nenhuma novidade ainda. Seguimos esperando o boi gordo
entrar volatilidade nele, entrar pressão ou de compradores ou de vendedores. Dentro desse range extremamente estreito, eu espero ele confirmar o movimento, como eu já disse a vocês, caso ele venha perder esse fundo, eu não acredito numa movimentação contínua disso, a não ser que ele venha, reteste e perca, faça pivô para qualquer um dos lados, tá? Não se desesperem, ele precisa fazer a movimentação, retestar essa região que ele estava na congestão e se movimentar, tanto para baixa quanto para alta. Boi gordo está numa situação bastante similar ao do milho, né? Claro, graficamente tem as suas diferenças, mas com relação tanto à contração, que no boi ainda é muito maior, está contraído há várias e várias semanas, né? Mas os dois estão em tendência de baixa, de baixa. Então, eles não precisam de grande motivo para cair, né? Mas tem uma probabilidade bastante alta deles, pelo menos, darem um respiro, né? O boi gordo ali na região para o contrato atual dos 256, entrada ali pelo menos uns 260, se a gente chegar no meio do canal, dar esse respiro para depois talvez vir a cair. A gente precisa que ele realize essa movimentação para continuar a leitura dele. Então, seguimos atentos ainda à movimentação desses dois, que está bastante contraída, tá? O dólar tem acumulado liquidez para chegar ali nos 5,9, 5,10, tá? Mas tá faltando força para chegar lá. Já tem deixado, tem varrido, vamos dizer, o caminho, tá com o caminho livre para chegar aqui nessa região. Então seguimos ainda esperando o dólar nessa região aqui dos 5,9, 5,10, para que ele venha depois possivelmente fazer um pivô e chegar nos 5,20. Tá? Deixa eu trazer aqui para vocês. Quero apresentar a soja Chicago. Tá? Soja Chicago. Soja Chicago chegou na região do suporte mais forte, tá? Aqui, nessa região. Rompeu ela, tá? E pode estar vindo buscar este. Cadê o guia de desenho? Este POIzinho aqui. Então, ele já entrou nessa região de demanda. Por isso também vamos seguir bastante atento à soja aqui no Brasil, porque ela pode já deixa eu ver, cadê? Meu Deus, vou colocar aqui. E soja Chicago, tá? Cotação em baixa, já chegou na região de suporte, está sobrevendido, mas ainda não demonstrou nenhum tipo de fraqueza, tá? Se fechou a semana extremamente vendedora lá nos Estados Unidos, ao contrário aqui do Brasil, que ela ainda fechou a parte inferior do candle com a presença ainda de compradores, né? Lá nos Estados Unidos ela fechou a semana com 0,61 de queda e com um candle bastante equilibrado, tá? Bastante equilibrado. Na sexta-feira também fechou em alta, como aqui no Brasil, mas também não demonstra ainda nenhum tipo de fraqueza na tendência, tá? Então, não conseguiu romper a máxima e a perda desse candle, que também é um inside bar lá em Chicago, pode trazer ainda uma movimentação para que a gente chegue naquele valor que a gente precisa aqui no Brasil. Como da maioria dos produtores ali, talvez não os últimos que entraram, a gente conseguiu um delta muito interessante hoje. Se a soja demonstrar fraqueza, a saída da operação ao menos custeia a entrada, tá? Pelo menos cobre o custo da entrada e a gente deixaria depois soja demonstrar o caminho que quer fazer. Se fraquejar na região de resistência aqui em Chicago, estaria aqui em mais ou menos 12 bushel com 61.
a gente monta uma trava mais alta, mais interessante, se ela chegar ali naquela região de resistência e demonstrar algum tipo de fraqueza, tá? Então, quem trabalha comigo sabe, a gente não faz travas quando a expectativa do mercado é continuar subindo, né? A não ser quando ele chega em alguma região de resistência e demonstra algum tipo de padrão de que vai respeitar aquela resistência. E aí montamos operações que eu lembro a vocês, na aula do sábado passado eu já falei, a gente não precisa levar ao vencimento, a gente pode e deve desmontar essas operações nos momentos mais oportunos. Esse é o trabalho que nós, da Farm Finance, Carlos e eu fazemos para aqueles que trabalham com a gente. A gente monta e desmonta estratégias no meio do caminho para ir constituindo, para ir montando o preço da commodity, tá? Então, esse é o preço de soja lá em Chicago. Ah, milho, vou trazer o milho aqui, Chicago para vocês. Milho Chicago também se aproxima aqui. Deixa eu ver, tá aqui, dessa região de suporte, tá? Então a gente pode estar vendo no Brasil o milho se espremendo para que ele não venha a cair em milho Chicago, trazendo uma alta, né? Chegando e respeitando essa região de suporte, o milho aqui no Brasil possa dar aquele repique até os 69, R$ 70, tá? Já está sobrevendido, tá? Existe uma venda, vamos dizer, exagerada do milho e da soja, mas isso não quer dizer que eles param de cair exatamente agora. Eles normalmente vão respeitar uma região de suporte, tá? Então, estou esperando esse suporte no milho também para a gente montar alguma estratégia, aqueles que têm milho disponível, dependendo de como tiver a praça. O legal do milho é que a gente tem bons preços no mercado interno, então, por vezes, a gente consegue fazer uma boa venda no mercado interno e aproveitar essas altas no mercado financeiro com uma call, né, montando algum tipo de estratégia. E o trigo, tá? Para vocês o trigo também. Bom, esse é o trigo, negociado na Bolsa de Chicago, milho Cebote. Nessa última semana ele caiu 6,33% e a expectativa é que ele venha cair de 8 a 10% nas próximas semanas para que ele possa chegar nesta região de suporte, tá? A partir dali, fazer um pullback, respeitar aquela região e chegar pelo menos a uma altazinha aqui, dar um respiro até a região de resistência de pelo menos 22%, onde a gente consegue fazer uma trava bastante interessante para aqueles que querem plantar milho esse ano. A gente esteve conversando com alguns produtores que trabalham com a gente também para ajudá-los a decidir se vale a pena ou não travar o milho. E esse é o tipo de conta que a gente precisa colocar na ponta do lápis para que possa ter uma produção lucrativa, né? Então, esses são os ativos que eu queria mostrar para vocês nesse final de semana. Eu peço que aqueles que estão gostando do conteúdo, curte, compartilha, comenta aí embaixo, deixa algum feedback do que a gente pode melhorar, de algo que vocês gostariam de ver. Conforme os ativos vão chegando nas regiões que a gente quer, eu vou diminuir o tempo gráfico, né? A gente vai começar no semanal, mas vai diminuir o tempo gráfico para acompanhá-los mais de perto e procurar ajudá-los a decidir, mesmo no caso do trigo, por exemplo, decidir se vale a pena plantar o trigo esse ano. Já há rumores de que a expectativa é que seja um ano mais seco, então para o trigo seria interessante. Os contratos mais longos de milho, eles estão valorizados, né? Eles estão com uma curva em carry, então são considerações que precisam ser levadas em conta para decidir até se a produção esse ano seria lucrativa ou não. Ah, por hoje é isso. Um abraço a todos, um bom final de semana.